O oceano tem uma forma profundamente particular e perturbadora de guardar seus segredos mais sombrios. Diferente da terra firme, onde eventos trágicos deixam marcas visíveis por séculos, onde ruínas permanecem expostas ao sol e ao vento para serem estudadas por gerações futuras, onde monumentos e memoriais são erguidos para preservar memória, o mar não exibe nada. Não deixa placas comemorativas flutuando nas ondas. Não constrói memoriais naturais. Tudo o que afunda nas profundezas escuras simplesmente desaparece em silêncio absoluto, comprimido inexoravelmente pela pressão esmagadora de milhares de metros de água salgada, dissolvido gradualmente pelo tempo e pelas correntes, consumido por criaturas que habitam as trevas. Ou pelo menos, era exatamente isso que a humanidade acreditava com convicção baseada em séculos de experiência marítima. Que o oceano engolia tudo completamente e nunca devolvia nada além de destroços sem vida. Objetos inertes que eventualmente boiavam de volta à superfície, desprovidos de qualquer história ou significado além de sua própria existência física. Até que uma gravação de áudio impossível, recuperada de condições que deveriam ter tornado qualquer gravação completamente inviável, provou de forma inquestionável que o mar, às vezes, não se cala completamente. Que, às vezes, algo continua existindo lá embaixo, nas profundezas onde nenhuma luz solar penetra, onde a pressão esmagaria instantaneamente qualquer ser humano, onde nada deveria estar vivo ou funcionando. Antes de continuar com essa história perturbadora, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história real e misteriosa do mar. No início do século XXI, quando sistemas de rastreamento por satélite já eram suficientemente avançados para monitorar praticamente cada navio comercial no planeta em tempo real, um cargueiro de médio porte cruzava uma rota absolutamente comum e bem documentada no Atlântico, transportando contêineres com mercadorias variadas entre dois continentes. Não era um gigante dos mares, como os supercargueiros modernos que transportam milhares de contêineres. Não era uma embarcação histórica com nome famoso. Não estava fazendo nada excepcionalmente arriscado ou explorando águas desconhecidas. Era simplesmente mais um navio comercial moderno entre milhares, seguindo protocolos internacionais rigorosos de segurança, tripulado por marinheiros experientes e profissionais, equipado com toda a tecnologia atualizada de navegação e comunicação que o século XXI oferecia. Para o mundo exterior, para os sistemas de monitoramento que rastreavam sua posição continuamente, era apenas mais um ponto luminoso em movimento lento através das telas digitais dos centros de controle de tráfego marítimo. Na madrugada de uma noite específica, uma noite sem qualquer tempestade registrada por satélites meteorológicos, sem alertas climáticos emitidos, sem condições adversas previstas por nenhum modelo de previsão do tempo, o sinal de rastreamento do navio cessou abruptamente na tela dos controladores. Não houve pedido de socorro transmitido por rádio, nenhum alerta automático de colisão ou encalhe disparado pelos sistemas de segurança do navio. Nenhum indício de falha progressiva que permitisse à tripulação comunicar problemas gradualmente crescentes. O sinal simplesmente estava lá em 1 minuto, se movendo normalmente na velocidade esperada, e no minuto seguinte havia desaparecido completamente, como se o navio tivesse sido apagado da realidade por uma borracha invisível. Apenas silêncio absoluto nas frequências de rádio. Apenas uma ausência súbita e inexplicável, onde segundos antes havia uma presença sólida e rastreável. As operações de busca e resgate começaram automaticamente, apenas algumas horas depois, quando o navio não respondeu aos chamados de rotina que os controladores faziam regularmente para verificar status.
satélites foram imediatamente redirecionados para revisar dados da área específica onde o sinal havia desaparecido. Aviões de busca equipados com sensores avançados sobrevoaram extensivamente a região. Navios próximos foram desviados de suas rotas para auxiliar na procura. Em poucos dias de busca intensiva, destroços começaram a surgir flutuando na superfície das águas, espalhados por uma área extensa de vários quilômetros quadrados. Fragmentos de madeira quebrada, partes metálicas retorcidas de forma violenta que indicavam algum tipo de impacto ou explosão. Pedaços de contêineres pintados com números de identificação. Objetos pessoais pertencentes à tripulação boiando sem dono, fotos de família plastificadas, roupas, equipamentos de trabalho. O relatório preliminar oficial das autoridades marítimas foi elaborado de forma simples e rápida, como é padrão em casos onde a evidência física é limitada e conclusões definitivas são impossíveis. Afundamento por causa indeterminada. Possível falha estrutural catastrófica. Possivelmente colisão com objeto não identificado. Caso encerrado em termos operacionais para fins de seguro e responsabilidade legal. Mas havia um detalhe técnico crucial que impediu o encerramento definitivo e completo da investigação, que mantinha o caso oficialmente aberto, mesmo que nenhuma busca ativa continuasse. A caixa preta do navio ainda não havia sido recuperada. Diferente da aviação comercial, onde o público em geral conhece bem a existência e função desses dispositivos, através de notícias sobre acidentes aéreos, as caixas de gravação marítimas operam de forma muito mais discreta e são raramente mencionadas na mídia. O VDR, ou Voyage Data Recorder, é o equivalente marítimo da caixa preta de aviões. Registra continuamente e automaticamente áudio completo da ponte de comando, onde o capitão e oficiais tomam decisões, todas as comunicações de rádio enviadas e recebidas, alarmes de sistemas de segurança, dados precisos de navegação, incluindo velocidade e direção, e centenas de parâmetros técnicos sobre o funcionamento do navio. Seu objetivo primário não é contar histórias dramáticas ou preservar últimas palavras, mas registrar fatos objetivos e verificáveis que permitam reconstruir exatamente o que aconteceu em caso de acidente ou incidente. E aquela caixa preta específica foi eventualmente encontrada, meses após o naufrágio. Um veículo submersível operado remotamente, um ROV equipado com câmeras de alta definição e braços robóticos, foi enviado para vasculhar o fundo oceânico na área aproximada onde o navio havia desaparecido. Localizou o casco principal a uma profundidade de mais de 3.000 metros, nas zonas abissais onde a pressão da água é absolutamente esmagadora e a escuridão é total e permanente. Surpreendentemente, a estrutura do casco estava relativamente íntegra, considerando que havia afundado de altitude 0 até 3.000 metros através da coluna de água. Não estava completamente despedaçada ou espalhada como seria esperado se tivesse ocorrido uma explosão violenta ou colapso estrutural catastrófico, o que por si só já contrariava significativamente a hipótese inicial oficial de falha estrutural súbita. A caixa preta, projetada especificamente para sobreviver às condições extremas de naufrágios profundos, foi cuidadosamente removida por braços robóticos e colocada em um container pressurizado. Foi então trazida de volta à superfície e enviada imediatamente para um laboratório especializado em análise forense de dispositivos de gravação marítima. Os técnicos experientes que começaram a análise esperavam encontrar exatamente o padrão óbvio e conhecido de naufrágios. Minutos finais confusos com vozes sobrepostas gritando ordens contraditórias. Sons característicos de impacto violento contra algo sólido.
alarmes eletrônicos disparando simultaneamente, indicando múltiplas falhas de sistema. Talvez gritos de pânico da tripulação. Depois disso, silêncio abrupto quando os sistemas elétricos falhassem completamente com a entrada de água. Mas o que ouviram quando começaram a reproduzir as gravações não correspondia a absolutamente nenhum padrão conhecido em décadas de análise de acidentes marítimos. As primeiras horas de gravação eram completamente normais e esperadas. Conversas rotineiras entre oficiais sobre procedimentos de navegação. Ordens técnicas sendo dadas calmamente para ajustes de curso ou velocidade. O som mecânico constante e reconfortante dos motores diesel funcionando em seu ritmo normal. Comunicações de rádio mundanas com outros navios e estações costeiras. O navio vivo, totalmente funcional, absolutamente previsível em todos os aspectos. Então, súbita e inexplicavelmente, a gravação se interrompia completamente. Cortava para silêncio total. Até esse ponto, nada de realmente estranho ou inesperado para os técnicos. Naufrágios causam interrupções abruptas de energia. O problema real, o início do verdadeiro mistério, que transformaria este caso em algo que mantém investigadores acordados à noite, começou quando um engenheiro de áudio específico, trabalhando tarde da noite sozinho no laboratório, decidiu, por curiosidade profissional, avançar manualmente o arquivo de áudio muito além do ponto oficialmente marcado como final da gravação, além do momento do silêncio, para verificar se havia literalmente nada ou se existiam resíduos eletrônicos interessantes. Havia som ativo, som novo, ruídos de fundo extremamente baixos, mas definitivamente presentes, irregulares, que não correspondiam a nenhum tipo de interferência elétrica ou magnética conhecida que poderia ser gerada por equipamentos danificados. Um chiado específico que parecia quase orgânico, quase como respiração distante. Sons metálicos ocasionais, como algo batendo de dentro. E depois, algo infinitamente pior e mais impossível de explicar. Vozes humanas. Claramente vozes humanas, falando em alguma língua reconhecível. No início, quando o engenheiro primeiro as ouviu através de seus fones de ouvido profissionais, pareciam apenas fragmentos desconexos e sem sentido. Palavras soltas sem contexto claro. Um nome sendo repetido várias vezes, em tom baixo e urgente. Uma respiração pesada, muito próxima ao microfone, como se alguém estivesse inclinado sobre o equipamento. Sons de movimento como passos ou objetos sendo arrastados. Os técnicos inicialmente presumiram de forma lógica tratar-se de resíduos de gravação antiga, ainda magneticamente impressos na mídia, ou artefatos digitais criados por danos aos circuitos de memória, ou algum tipo de eco magnético bizarro, mas explicável, onde gravações antigas se misturavam com ruído aleatório. Mas conforme o áudio era processado através de softwares avançados de limpeza e filtragem, conforme camadas de ruído de fundo eram sistematicamente removidas, as vozes se tornavam progressivamente mais claras e distintas, e revelavam algo absolutamente aterrorizante. Eram recentes, não eram gravações antigas. As marcas temporais digitais embutidas nos arquivos indicavam algo fisicamente impossível, segundo todo conhecimento de engenharia e física. Aqueles sons específicos, aquelas vozes humanas claramente falando, haviam sido registrados pelo dispositivo semanas depois do horário oficial documentado do afundamento do navio. Semanas depois, não minutos, não horas. Semanas inteiras após o navio ter afundado 3.000 metros até o fundo oceânico escuro. O primeiro relatório interno oficial tentou desesperadamente explicar aquela impossibilidade de forma racional. Falha no sistema de datação interno.
Erro no relógio eletrônico do VDR causado pelo trauma do impacto. Influência da pressão extrema do oceano profundo sobre os delicados circuitos eletrônicos, causando leituras temporais errôneas. Tudo parecia ser explicação razoável e cientificamente plausível, até que alguém na equipe de análise fez uma pergunta simples, mas devastadora para todas aquelas teorias confortáveis. Se o relógio interno estava realmente errado e gerando datas aleatórias, se eram apenas artefatos eletrônicos sem significado, por que as vozes respondiam logicamente umas às outras em conversas coerentes? Não era um loop de áudio repetindo a mesma frase infinitamente. Não era repetição de gravação antiga. Havia diálogo real. Havia perguntas sendo feitas e respostas sendo dadas. Havia conversação humana genuína acontecendo. Um dos áudios mais profundamente perturbadores, que foi isolado e analisado extensivamente, começava com um silêncio prolongado que durava quase 3 minutos completos de absolutamente nada, além de ruído de fundo muito baixo. Então, aquele silêncio era violentamente interrompido por uma batida metálica pesada e distante, como algo grande sendo deliberadamente golpeado por dentro de uma estrutura metálica oca, como alguém batendo em uma parede ou porta de metal tentando comunicar algo ou chamar atenção. Em seguida, apenas segundos após aquele som metálico impossível, uma voz masculina adulta dizia, com clareza vocal assustadora, considerando onde o dispositivo de gravação estava supostamente localizado, com entonação emocional perfeitamente humana e reconhecível, palavras que fizeram todo o técnico que as ouviu sentir calafrios percorrendo a espinha. Eles ainda estão aqui embaixo conosco. Outro segmento de áudio, datado impossivelmente como sendo de 2 semanas após o naufrágio oficial, registrava o que parecia ser uma discussão tensa entre múltiplas pessoas. Uma voz mais jovem, provavelmente de alguém nos 20 ou 30 anos, pedia com urgência crescente para que todos mantivessem a calma. Outra voz, significativamente mais grave e mais velha, possivelmente um oficial sênior, ordenava em tom de comando que todos economizassem ar respirável. Essa frase específica, economizem o ar, fez o laboratório inteiro parar completamente todo o trabalho por várias horas, enquanto processavam a implicação absolutamente impossível. Navios cargueiros comerciais modernos não possuem compartimentos especialmente pressurizados, projetados para a sobrevivência prolongada de tripulação após naufrágio. Não são submarinos com sistemas complexos de suporte de vida. Não há protocolo de emergência algum, em regulamento marítimo algum, que justifique ou explique alguém estar vivo, consciente, respirando ar limitado, comunicando-se verbalmente, semanas inteiras após um naufrágio catastrófico a uma profundidade de 3.000 metros, onde a pressão externa esmagaria instantaneamente qualquer bolsão de ar não pressurizado artificialmente. É simplesmente impossível. Viola física básica. Viola biologia humana. Viola tudo o que sabemos sobre sobrevivência em ambiente oceânico profundo. Os relatórios oficiais das autoridades marítimas começaram a se contradizer severamente uns aos outros, conforme diferentes departamentos tentavam processar aquela informação impossível. Um documento técnico específico afirmava com confiança que os microfones sensíveis do VDR poderiam teoricamente captar vibrações mecânicas externas da estrutura do navio se deformando lentamente sob pressão, e que algoritmos de processamento de som poderiam erroneamente interpretá-las como padrões que se assemelhavam à fala humana. Outro relatório de especialistas em linguística e análise de áudio argumentava exatamente o oposto, que o padrão linguístico presente nas gravações era complexo demais, gramaticalmente correto demais,
emocionalmente nuançado demais para ser simplesmente ruído mecânico aleatório, sendo mal interpretado. Um terceiro documento, este marcado como confidencial e com distribuição extremamente restrita, recomendava formalmente e sem ambiguidade interromper completamente qualquer divulgação pública adicional dos dados de áudio, classificar todo o material como sensível e limitar acesso apenas a pessoal com autorização de segurança específica. A mídia comercial nunca soube da existência real desses áudios impossíveis. Jornalistas nunca tiveram acesso. O público nunca foi informado. Oficialmente, para fins de comunicados de imprensa e relatórios públicos, a Caixa Preta estava danificada irreparavelmente, além do ponto de utilidade, seus dados corrompidos e irrecuperáveis. Nenhuma informação útil havia sido extraída que pudesse esclarecer as causas do naufrágio. Mas nem todos dentro da cadeia de investigação aceitaram passivamente esse encobrimento oficial. Um técnico específico, pouco antes de se aposentar após décadas de serviço e sem mais temer represálias profissionais, fez uma cópia digital não autorizada de parte substancial das gravações mais perturbadoras. Não divulgou tudo publicamente porque sabia que seria facilmente desacreditado e processado. Apenas alguns trechos cuidadosamente selecionados. O suficiente para gerar dúvidas irreversíveis entre especialistas independentes, mas não tanto que pudesse ser facilmente rastreado de volta até ele. Especialistas independentes em áudio forense, trabalhando fora da cadeia oficial de comando e sem pressão política para chegar a conclusões específicas, analisaram extensivamente os fragmentos vazados. Concluíram unanimemente que as vozes presentes nas gravações apresentavam todas as características acústicas de vozes humanas genuínas e completas. Pausas respiratórias naturais entre frases, entonação emocional apropriada ao contexto, respostas temporais coerentes entre diferentes falantes indicando conversação real. Não havia sobreposição caótica de sons, como aconteceria com ruído aleatório, não havia aleatoriedade estatística, não havia padrões repetitivos que indicassem geração artificial ou loop de áudio. Alguém, múltiplas pessoas na verdade, estava definitivamente falando, conversando, comunicando pensamentos complexos através de linguagem humana estruturada. Uma das gravações mais longas que foi vazada, durando quase 4 minutos completos, continha algo ainda mais profundamente inquietante que qualquer coisa anterior. Uma voz masculina perguntava com tom de genuína confusão e crescente desespero há quanto tempo exatamente eles estavam ali, no escuro completo. Outra voz, feminina desta vez, o que confirmava que não eram apenas oficiais masculinos, mas também outros membros da tripulação, respondia com voz tremendo que ela honestamente não sabia mais, que havia perdido completamente noção de tempo, que o relógio dela havia parado de funcionar, que seu telefone estava morto, que não havia mais forma de saber se era dia ou noite lá fora na superfície distante. Então, essa mesma voz feminina dizia algo que nunca foi satisfatoriamente explicado por nenhum especialista. Algo que desafiava a interpretação. O mar faz barulho por dentro agora, não de fora, de dentro. Essa última frase específica, o mar faz barulho por dentro, permanece completamente sem explicação coerente até hoje. Tecnólogos e engenheiros marinhos tentaram desesperadamente racionalizar todas essas impossibilidades. Disseram que sensores acústicos ultrassensíveis poderiam teoricamente captar sons da estrutura metálica do navio, se deformando microscopicamente e lentamente sob pressão constante ao longo de semanas. Que correntes oceânicas profundas, fluindo através dos destroços, poderiam gerar vibrações complexas, interpretadas erroneamente como fala por algoritmos de processamento.
que o cérebro humano está neurologicamente programado para buscar padrões familiares onde não existem verdadeiramente. Um fenômeno psicológico conhecido como pareidolia auditiva. Mas nenhum deles, nenhum único especialista em acústica submarina ou engenharia de áudio conseguiu explicar satisfatoriamente porque em uma gravação específica que durava apenas 23 segundos, mas que foi analisada frame por frame digitalmente, uma voz masculava, sussurrava baixo uma lista de nomes próprios. Nomes reais, nomes completos, com sobrenomes, nomes que correspondiam exatamente a membros registrados da tripulação daquele navio específico. Alguns dos familiares diretos desses tripulantes, cujos nomes foram sussurrados naquela gravação impossível, foram discretamente procurados por autoridades governamentais meses depois e educadamente, mas firmemente orientados a não comentar absolutamente nada sobre o caso com mídia, com outros familiares ou em redes sociais. Outros familiares, talvez por misericórdia ou talvez por incompetência burocrática, jamais souberam que os nomes de seus entes queridos mortos haviam sido registrados sendo sussurrados semanas após o naufrágio, em condições onde nenhuma voz humana deveria existir. O caso foi oficialmente arquivado sob classificação de sigilo técnico de segurança nacional, um nível de classificação normalmente reservado para tecnologias militares sensíveis ou operações de inteligência. A caixa preta física foi permanentemente lacrada em um container especial e transferida para um centro de armazenamento de alta segurança que não aparece em mapas públicos acessíveis, cuja localização exata é conhecida apenas por um punhado de pessoas com autorização máxima. Anos depois, quando tudo parecia ter sido esquecido pelo público e pela mídia, quando os familiares haviam feito seus lutos e seguido em frente com suas vidas, algo completamente inesperado voltou à tona. Durante uma auditoria técnica de rotina em sistemas globais de monitoramento de dispositivos de arquivamento submarino, um sinal digital fraco, mas definitivamente ativo, foi detectado por satélites. Um pacote minúsculo de dados sendo transmitido de coordenadas oceânicas profundas. Ele correspondia exatamente ao número de série único da mesma caixa preta que estava supostamente inativa e lacrada em armazenamento terrestre. O registro de telemetria indicava a atividade de transmissão recente, muito recente, dias recentes. Não era uma nova gravação de áudio no sentido clássico e compreensível. Não eram vozes sendo registradas. Era como se o dispositivo eletrônico tivesse despertado espontaneamente após anos de inatividade completa. Ativado por algum gatilho desconhecido, emitido algo para o vazio, registrado algo que não deveria estar lá para ser registrado. O relatório final oficial sobre essa detecção de sinal afirmou com confiança que se tratava simplesmente de um erro de leitura residual nos sistemas de monitoramento por satélite. Falso positivo. Interferência aleatória que coincidentemente se assemelhava ao código de identificação do dispositivo. Mas uma frase adicional foi adicionada manualmente com caneta azul no final do relatório impresso, por um analista técnico anônimo que claramente não estava confortável em simplesmente aceitar a explicação oficial. A frase manuscrita dizia apenas: fonte sonora captada, mas não identificada. Recomendo investigação adicional. Essa recomendação foi ignorada. Nenhuma investigação adicional foi autorizada ou conduzida. Desde então, nenhum acesso público foi permitido ao material original ou às análises completas. Pesquisadores independentes que solicitam formalmente acesso através de canais legais recebem negativas automáticas citando segurança nacional ou propriedade confidencial de companhias de seguro.
oficialmente para qualquer propósito legal ou acadêmico, não há provas verificáveis de que vozes humanas tenham sido gravadas após o afundamento do navio. Oficialmente, nenhuma caixa preta conhecida pode continuar funcionando e gravando depois de estar submersa por semanas ou meses a milhares de metros de profundidade sem energia externa. Oficialmente, o mar não devolve os que leva e certamente não os mantém falando. Mas se toda essa versão oficial é completamente verdadeira, se tudo pode ser explicado por falhas técnicas e interpretações errôneas de ruído, fica uma pergunta absolutamente impossível de ignorar ou responder satisfatoriamente. Se realmente ninguém estava vivo ali embaixo, naquelas profundezas escuras e esmagadoras, se era apenas metal se deformando e água fluindo, quem exatamente continuou falando por semanas? Quem estava tendo conversas coerentes? Quem estava sussurrando nomes de tripulantes mortos? E talvez, mais perturbador e aterrorizante ainda, para quem essas vozes estavam falando? Quem estava ouvindo lá embaixo, no escuro absoluto, onde nenhum ser humano pode sobreviver? Se você gostou dessa história, comenta aqui embaixo o que mais te impressionou. Você acredita que existem coisas no fundo do oceano que continuam existindo mesmo após a morte? E me conta também, de onde você está assistindo agora? E se você quer conhecer mais mistérios impossíveis dos oceanos profundos, não perde o próximo vídeo e ativa o sininho para ser avisado quando eu postar.